Abra a sua Bíblia, Evangelho segundo nos narrou Marcos. Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Todos acharam, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta no seu colo aí, e nós já voltaremos para fazer essa leitura. Antes eu gostaria de provocar o nosso entendimento e pensar como é bom nós termos uma referência pessoal, alguém a quem nós possamos, em momentos de dificuldade, recorrer, não é mesmo? Alguém que nos ensina através das suas palavras, alguém que nos ensina muitas vezes através das suas atitudes, com seu modo muitas vezes de nos acolher, com as nossas experiências, alguém que caminha conosco e que por vezes nos dão a sua mão, nos ajuda a levantar de processos que muitas vezes nós passamos mediante a caminhada. Alguém que muitas vezes caminha conosco, alguém que simplesmente para nos ouvir, que empresta o seu ombro para que possamos muitas vezes simplesmente chorar. Alguém que nos ajuda em nossos medos. Por vezes, essas figuras aqui que nós estamos tentando aqui pensar podem ser representadas por um pai. Quantos de nós não tem essa figura no nosso pai? Ou talvez, como nós bem sabemos, há pessoas que tiveram pais que foram ausentes, mas tem essa figura na sua mãe, ou num parente próximo, ou até mesmo um padrasto que foi alguém que foi abençoado em sua vida. A ponto de, muitas vezes, nós pensarmos, se esse alguém estivesse aqui agora, talvez o processo fosse um pouco mais fácil. Porque muitas vezes essas pessoas já não estão mais entre nós ou caminhando conosco. Gostaria também de te provocar, sabendo que talvez você já não tenha parado para pensar, mas seria ótimo também termos a oportunidade de caminhar com a melhor pessoa, o melhor mestre, o melhor professor, o melhor tutor do mundo, vivendo de uma forma integral todos os dias, todos os conteúdos para uma vida prática, apresentando de forma didática, muitas vezes uma teoria baseada em representação da realidade. Assim falava Jesus por meio das parábolas. Com toda certeza, nos daria uma base absurda para a gente caminhar, para nos portarmos mediante as diversas possibilidades e situações que a vida nos impõe. Todavia, nossa teoria só pode ser potencializada com ações práticas desses aprendizados. Jesus nos ensina por meio de parábolas, Jesus nos ensina através da sua palavra, mas o mesmo Jesus que nos ensina, ele fala para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Essa teoria, ela só vem tirar o melhor de nós quando ela vem acompanhada da prática. No dia a dia, os discípulos de Jesus tiveram a possibilidade de vivenciar isso através da presença física de Jesus e desfrutar do conhecimento que Jesus
lhes proporcionava. Todo mundo me acompanhando? Amém? Amém. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, acabamos de ler, Senhor, uma porção da Tua palavra, Deus. E diante de Ti está a Tua igreja, Pai, que tem uma expectativa, Senhor, não em mim, mas na Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, que é mais cortante de qualquer espada, Pai. De mim não tenho nada a oferecer aos meus irmãos, Senhor, mas a nossa expectativa é que o Senhor fale aos nossos corações através dela, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. O contexto do texto que nós acabamos de ler aqui agora é um contexto que eu acabei trazendo a experiência dos discípulos aqui no princípio, quando nós começamos a falar de Jesus desempenhando o seu ministério, desenvolvendo o seu ministério. No capítulo 3 de Marcos, nós podemos perceber ele arregimentando ali os seus discípulos, escolhendo eles, e não de uma maneira isolada, não de uma maneira aquém de qualquer coisa. Jesus escolhe dentre os seus discípulos pescadores. Quantos não se recordam que Jesus escolheu André, escolheu Tiago, Pedro, João, todos pescadores de ofício. E Jesus está nesse contexto de estar ensinando aos seus discípulos, ensinando a multidão por meio de parábolas. Talvez nesse contexto de ensino, Jesus já estivesse cansado. E para que ele pudesse descansar e continuar a desempenhar aquilo ao que ele veio ao mundo para fazer, desempenhar o seu ministério, ele acha uma forma de descansar naquele barco. Então, seguindo a sua missão, ele chama ali os seus discípulos, entram naquele barco para que pudessem atravessar até a outra margem. Para contextualizar, o Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, ele também é conhecido como Lago de Genezaré. Muitas vezes a gente fala mar e nos vem à cabeça água salgada. Não, era um lago de água doce, calmo, a maioria dos dias do ano, porém, devido a ser cercado de montes, a cidade era mais baixa do que o nível do mar, e cercada ali de montes, por vezes ventava nesses montes maiores, e esse vento atingia o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, de uma forma tremenda, de uma forma que não podia se controlar. E Jesus chama os seus discípulos a atravessar o Lago de Genezaré. Olhando para o contexto desse texto e vendo o texto subsequente, nós podemos entender que a intenção de Jesus era ir até a cidade de Gadara, libertar ali um homem que nós conhecemos como Gerazeno ou Gadareno em outras traduções.
E Jesus chama os seus discípulos para atravessar aquele lago. E como narramos aqui, algo acontece. Eu gostaria de que nós pensássemos nessa noite e trouxéssemos esse tema à nossa mente. O Senhor está no barco. Eu não sou muito adepto de repetir ao irmão do lado, mas comenta com o seu irmão do lado agora. Vira para o seu irmão e fala aí: o Senhor está no barco. Amém? Glórias a Deus. O Senhor está no barco. Jesus, ele dá uma ordem expressa aos seus discípulos, contrariando toda a lógica do ensino que costumamos a ter. Nenhum mestre, nenhum tutor, como nós trouxemos aqui no início, nenhuma referência humana é capaz de nos acompanhar a vida toda. Por mais que essas referências ainda estejam vivas, por exemplo, meu pai é uma referência para mim, está vivo, mas eu precisei sair do aconchego de um lar e agora formar o meu próprio lar, tomar as minhas próprias decisões. E há decisões que eu preciso tomar por mim mesmo, como chefe de família, como alguém que administra a minha casa. Todavia, há uma referência que nos acompanha em todas as nossas decisões, em tudo aquilo que nós fazemos. E esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. E ele nos diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma certeza que nós precisamos ter nos nossos corações, que o Senhor é a maior referência que temos e que o Senhor não nos abandona em nenhum momento. Contrariando essa lógica, o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Aquela era uma ocasião em que demonstrava de forma prática que Jesus, ele estava cansado, pois havia ensinado por muito tempo, e ele fala para os seus discípulos: atravessemos para outra margem. Ele poderia, irmãos, depois de haver ensinado aos seus discípulos, ele poderia pensar assim: agora eles já estão preparados com todo o ensino, e eu já estou cansado, vou deixar que eles atravessem e desempenhem aquilo que eles aprenderam comigo. Mas não, Jesus os ensina, mas Jesus também os acompanha nessa jornada. Jesus foi com os discípulos. Ele não deixou que os discípulos fizessem esse estágio sem a sua supervisão. Eles precisavam ser experimentados pelo que havia de vir em seus ministérios. Todavia, Jesus não os deixou sós. Assim somos nós nas nossas vidas. O Senhor em nenhum momento nos deixa só. Isso mostra para nós que em tudo que vamos fazer com o propósito de glorificar a Deus, ou em todas as situações das nossas vidas, o Senhor está conosco. E não somente está, como nos garante a vitória. A ordem expressa de Jesus foi: passemos para outra margem. Não deveria restar dúvida no coração dos discípulos que de uma maneira ou de outra eles chegariam ao objetivo deles, que era o de atravessar o lago e cumprir os seus propósitos. Diante disso, meu irmão, o primeiro ponto que nós precisamos pensar nessa noite é que precisamos descansar o nosso coração na presença do Senhor. O Senhor está no barco, não há o que temer. O Senhor está no barco. Ele não nos deixa só. Naquele dia, já tarde, disse os discípulos: passemos para outra margem.
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Os discípulos, assim como nós também, quando percebemos a dificuldade, o nosso coração, muitas vezes, é se atemorizar, é vacilar, é não muitas vezes enxergar a saída, por mais que estejamos caminhando com o Senhor, na presença dEle, e não conseguimos enxergar o seu cuidado para conosco. E o segundo ponto que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite é: descanse na soberania do Senhor. Mais uma vez, olha para o irmão aí do lado e fale: descanse na soberania do Senhor. O Senhor é soberano, meus irmãos. Não há nada maravilhoso demais para o Senhor. Ele é o Deus das nossas vidas. O Senhor, Ele é poderoso. E Ele é quem governa sobre tudo e sobre todos. No versículo 37 e 38, acompanhe aí na sua Bíblia. Marcos vai dizer, vai nos narrar: ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: mestres, não te importa que pereçamos? Mais uma vez, irmãos, Jesus, de forma nenhuma, ele é pego de surpresa. Ele já sabia o que os esperava e por isso ele dormia. Porque não havia nada que pudesse ser extraordinário demais para o nosso Deus. Não há nada de mais extraordinário que possa se apresentar diante de Jesus que ele não possa resolver. Muitos dos discípulos, e agora, como eu falei no início, não de uma forma isolada, foram escolhidos e eram pescadores. Eles já eram experimentados no mar e já poderiam muitas vezes ter enfrentado diversas adversidades no mar, diversas tempestades em suas pescarias. Talvez aí aquela autoconfiança de tentar por si só resolver as adversidades. Note que no texto o barco já estava se enchendo de água, o que nos denota também que aqueles discípulos, talvez eles não quiseram incomodar o mestre a princípio, porque a tempestade ela não começou a encher o barco de uma hora para outra. Há um tempo para isso acontecer. Então, talvez com a sua experiência, André, Pedro, Tiago, João, estivessem querendo tentar resolver aquele problema diante da sua autoconfiança no mar, com tudo aquilo que eles aprenderam diante das suas pescarias. E talvez eles estivessem pensando assim: já não é a primeira vez que eu atravesso uma tempestade, vai ser tranquilo de passar por essa também. Só que essa era diferente de todas as outras que eles haviam vivenciado. Eles eram experimentados. Muitas vezes nós também somos experimentados em diversas tempestades que nós passamos nas nossas vidas. Mas, por hora, vai chegar uma que nós não sabemos se nós vamos conseguir suportar com a força do nosso próprio braço. É aí que a autoconfiança ela se quebra. E é aí que muitas vezes nós nos lembramos que Jesus está no barco. É aí que muitas vezes nós nos lembramos que temos que recorrer a alguém que é muito mais forte, na verdade poderoso, todo-poderoso. E só Ele é que pode resolver essa tempestade.
Foi assim que os discípulos pensaram. Nossas experiências e aprendizados, muitas vezes caminhamos para que essa autoconfiança ela adentre o nosso coração sem que nós percebamos. Quando os discípulos de Jesus eles clamam em atitude de desespero, é um clamor que agora é um clamor diferente, onde eles entendem que somente através da ação divina eles poderiam ser libertos daquela tempestade. Ora, outros barcos acompanhavam, passavam pela mesma tempestade, mas a consequência de Jesus estar presente naquele barco pôde estender a bênção para outras vidas, que foram salvas também pela ação de Jesus naquele momento. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que passamos por adversidades, por tempestades. Uma das razões é para que a nossa autoconfiança seja quebrada. Outras vezes é para que os de dentro possam ver que Deus é Deus, mas muito mais, os de fora possam enxergar que há poder em Jesus, que há poder no nome de Jesus, e que quando Deus intervém nas tempestades das nossas vidas, é Ele mostrando que nada foge ao seu controle, é reconhecer que Jesus Cristo é poderoso para agir, para intervir naquilo que nós não podemos trazer a solução. Só Jesus pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que nós possamos entregar as nossas vidas, o controle da nossa existência a esse mestre que dorme em meio à tempestade, porque Ele é soberano, Ele é o Criador dos céus e da terra, foi Ele quem nos fez, dele somos, e Ele nos diz: só eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Essas tempestades são para que nós possamos enxergar que o controle está na mão do nosso Deus, que nada foge ao seu controle. Em terceiro lugar, terceiro ponto que nós gostaríamos de pensar nessa noite é: descanse no poder de Deus. Nós já falamos aqui, descanse na presença do Senhor. O Senhor se faz presente em todo o tempo. Descanse na soberania do Senhor, nada foge ao seu controle. Deus não é pego de surpresa. E agora descanse no poder do Senhor. Vire para o seu irmão mais uma vez e fale: descanse no poder do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: volte os seus olhos para o versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus poderia ter os levado em qualquer outra situação para mostrar o seu poder. Sim ou não? Jesus poderia ter levado os seus discípulos em qualquer outro lugar para mostrar o seu poder, mas preferiu colocá-los em meio a uma ação da natureza, em meio a um fenômeno que acontece naquele lago. Até hoje acontece esse tipo de vento repentino, mas ele preferiu colocá-los em meio a essa ação da natureza. Quem, humanamente falando, meus irmãos, é capaz de controlar o mar? Quem é capaz de controlar o mar, a fúria do mar? Por vezes eu passo ali em Rio das Ostras
e vejo aquele mar ali da Praia da Tartaruga, muitas vezes eu falo com a Pâmela, se o Senhor resolver mandar esse mar invadir isso aqui, meu irmão, acaba com tudo, não sobra nada. A gente vê esses fenômenos muitas vezes acontecendo em outros países, tsunamis. Quem é capaz de frear um furacão no auge da sua força? Quantas vezes nós vemos aí nas reportagens os Estados Unidos se preparando para controlar parte do efeito, que muitas vezes é incontrolável. Às vezes dá para amenizar a ação de um furacão, mas não há como controlar. Se o Senhor quiser mandar numa categoria que não sobre nada, Ele manda, é a ação da natureza. Quem é capaz de conter uma chuva forte? Nós podemos perceber aí, até mesmo no nosso país, recente, o Rio Grande do Sul ficou embaixo de quê? De água. Controle. Quem teve controle sobre isso? Por mais que as políticas públicas elas sejam aplicadas de uma forma assim intensa, quando é para encher, não tem como. A França já ficou debaixo d'água. Quantos não viram também recentemente a França debaixo d'água? Ou seja, o Senhor os pôs mediante a força da natureza. Jesus levanta de seu descanso, como nós podemos perceber, despertando, o repreendeu, o vento, e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Jesus levanta de seu descanso e, como quem tem autoridade sobrenatural, ele fala sem qualquer tipo de alarde. Como quem tem autoridade não pode ser surpreendido, e no domínio que seu poder lhe proporciona, ele só profere as seguintes palavras: acalma-te, emudece. Pensando aqui em alguém que tem autoridade, você que tem filho, muitas vezes seu filho está agitado e não para. Eu passo por isso lá em casa, com Pedro, com 3 anos. 3 anos é aquela fase, sabe, que perde-se a paciência muitas vezes, mas aí às vezes a gente só olha, outras vezes a gente fala: acalma, ei, sossega. É como se Jesus, como quem tem autoridade, não como um pai sobre uma criança, mas o pai sobre a sua própria criação, ele fala: acalma-te, emudece. E o vento, diz a palavra, cessou, parou. O Senhor está no barco. Para que desespero? Para que alarde? Para que se atemorizar? O Senhor está no barco. E aí ele chama a atenção dos seus discípulos, com uma provocação, com uma pergunta: por que sois tímidos? Em outras versões ele não vai dizer por que sois tímidos. Talvez a sua seja essa: por que sois medrosos? Porque vocês estão com medo. Ora, vocês não têm fé. Seria como se Jesus falasse para os seus discípulos: ora, eu poderia ter mandado vocês ir sozinhos, eu estou com vocês. É preciso mais o quê para vocês terem fé? Quantas coisas vocês já viram? Quantas coisas vocês já passaram comigo? Seria o vento, uma tempestade, algo demasiadamente grande para mim? Por que vocês não têm fé? No verso 41, vai dizer: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos nos discípulos, repreendemos os discípulos: mas como que eles ficaram com medo? Jesus estava com eles.
E a gente fala, poxa, impossível temer se o Senhor estava no barco. E por que que diante das tempestades das nossas vidas, por que diante das coisas que nós não podemos controlar, muitas vezes o nosso coração está igual aos discípulos, atemorizados, medrosos, tímidos? O Senhor nos disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E não é diferente. Meu irmão, eu não sei qual é a tempestade, aquilo que te aflige essa noite, aquilo que você não pode controlar, não consegue controlar. Mas o fato é que Jesus, assim como pergunta aos discípulos, pergunta ao meu e ao seu coração: por que que você é tão medroso? Por que que você é tão tímido? Eu estou contigo. Eu estou com você. E basta somente uma palavra para o vento se acalmar, para a tempestade cessar. Jesus está no barco. Acalma o seu coração. Apesar de andarmos com Jesus, ouvir de Jesus, saber que aproveitamos Ele de fato em tudo aquilo que Ele é, ainda não conhecemos o suficiente para saber que não existe nada que seja difícil para Ele, nada que seja difícil, nada que seja impossível ao nosso Deus. Não há nada que seja impossível. Deus é poderoso. E no poder que há no seu nome, nós precisamos descansar o nosso coração. Preparando a mensagem e chegando nesse ponto que Deus é poderoso, muitas vezes me vem à memória hinos que nós cantávamos muitas vezes, hoje em dia não com tanta frequência mais, mas hinos que falam o nosso coração, trazem alento à nossa mente, traz paz à nossa existência. E não sei quantos que vão lembrar desse hino, mas que diz assim: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Deus nos chama nessa noite, diante daquilo que nós lemos, diante daquilo que nós conseguimos compreender da sua palavra, a descansar o nosso coração, primeiramente, porque o Senhor se faz presente. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. Ele está conosco, por mais que nós não consigamos, muitas vezes, perceber com os nossos afazeres, com aquilo que ocupa mais o nosso tempo, com aquilo que ocupa mais a nossa mente, com aquilo que muitas vezes nós damos a sobra, que é o nosso tempo, para o nosso Deus. Mas o Senhor se faz presente. Ele está conosco. Ele não nos deixa só. Descanse, meus irmãos, não somente nessa presença, mas na soberania de Deus. Descanse na soberania que há no seu nome, porque todos os nossos dias eles foram contados, eles foram escritos, eles foram minuciosamente relatados pelo nosso Mestre, e não há nada que nós possamos fazer para retirar ou acrescentar algo. O Senhor é soberano e Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele cuida de nós.
descanse o seu coração na soberania do Senhor. E por fim, descanse o seu coração no poder que há, no nome, no poder que há, na palavra liberada pelo Senhor. O Senhor é poderoso, como dissemos aqui, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E basta uma palavra só, e o vento cessa, a tempestade se acalma, e nós podemos, muitas vezes, lembrar somente daquilo que foi positivo. Assim como é a dor de um parto natural, que quando a mãe está ali, sabe, na sua ação natural de ter o seu filho, dizem, né, que é uma dor absurda, mas quando a criança já está nos seus braços, ela nem lembra mais do que aconteceu. E assim é a nossa vida. Nós, enquanto discípulos, nós precisamos ser experimentados. Muitas vezes nós conhecemos muito daquilo que o Senhor nos trouxe aqui, mas para que sejamos verdadeiramente forjados, para que sejamos verdadeiramente alicerçados na sua palavra, no poder que há no seu nome, nós precisamos muitas vezes vivenciar. E vivenciar muitas vezes não é fácil, é difícil, é doloroso. Mas a promessa é que o Senhor não nos deixaria só. O Senhor segura a nossa mão, o Senhor está conosco e o Senhor há de nos dar vitória. Porque no seu nome nós somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça descansar o nosso coração, entendendo que não há tempestade, não há vento poderoso demais, extraordinário demais, que o Senhor não possa cessar e nos levar ao outro lado da margem, em paz e segurança, para cumprir aquilo mesmo que Ele nos chamou. Sabia que lá do outro lado da margem tinha um camarada que estava com uma legião de demônios, milhares de demônios, e aquele homem foi salvo pelo poder da palavra. A ponto de que quando Jesus saiu daquela cidade, aquele homem falou: deixa-me ir com o Senhor, deixa-me acompanhar o Senhor. E o Senhor falou que permaneça na cidade. E aquele homem, liberto pelo poder da palavra do Senhor, depois de ter vencido aquela tempestade, aquele homem propaga a palavra do Senhor em Decápolis. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que nos sobrevém, mas é para que o nome do Senhor seja, de fato, glorificado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.